Gente, o presidente Lula se reúne nesta sexta-feira com líderes do governo no Congresso e o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. O André Anelli já está conectado conosco e vai trazer as informações a partir de agora. O Anelli, o que vai ser discutido nesse encontro, hein? Conta tudo para depois a gente debater ali. Bem-vindo. Obrigado, Evandro. Muito boa tarde para você, boa tarde a todos aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. O encontro já acabou aqui no Palácio do Planalto. Quem deixou a sala de reuniões da Presidência da República e falou com a imprensa agora há pouco foi o líder do governo na Câmara dos Deputados, o deputado federal José Guimarães. Ele foi um dos participantes dessa reunião e disse, em primeiro lugar, segundo ele, que a reunião não foi de emergência convocada pelo presidente Lula, mas sim de rotina, porque o presidente Lula quer saber realmente quais são as pautas de interesse do governo que estão em encaminhamento e em que pé que elas estão junto ao Congresso Nacional. Uma das prioridades do governo é em relação às pautas econômicas, o projeto de lei do orçamento anual, o PELOA, e também o projeto de lei das diretrizes orçamentárias, PLDO. E ainda o governo tem pela frente, a partir da quarta-feira da semana que vem, a votação que é feita de forma conjunta no Congresso Nacional entre deputados e senadores da derrubada de pelo menos 24 vetos presidenciais. O mais delicado deles é aquele que permite que os presos, então, visitem os próprios parentes em saídas, as chamadas saidinhas, que seriam colocadas em prática, então, em datas comemorativas como Dia das Mães, Dia dos Pais e também o Natal. O governo federal tem lutado para que o veto a esse ponto especificamente, então, seja mantido pelo Congresso Nacional, apesar da resistência dos congressistas. E outra pauta que o governo tem pela frente e tem acompanhado é em relação à regulamentação da reforma tributária e ainda a votação do PERSE, aquele programa para ajudar as empresas que acabaram sendo, então, prejudicadas na época da pandemia da Covid-19. O governo federal tem atuado para conseguir votações importantes diante dessas pautas, então, que devem ser apreciadas pelo Congresso nos próximos dias, ao mesmo tempo em que existe uma crise, embora ela seja negada aqui pelo Palácio do Planalto, entre o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. A gente relembra aqui que Lira chamou de incompetente e desafeto o ministro Alexandre Padilha recentemente, mas o governo tem dito que essa crise já passou, essa crise não existe mais e tem usado como argumento a aprovação de pautas recentes no Congresso Nacional, a exemplo da própria reforma tributária aprovada no ano passado. Então, já terminou essa reunião aqui, uma reunião de balanço, o presidente Lula pedindo para que os líderes se empenhem nas votações que o governo federal tem pela frente. Além de José Guimarães, quem também participou aqui foi o líder do governo no Congresso, o senador Randolfo Rodrigues, e também o senador Jacques Wagner, que é líder do governo no Senado. Da parte dos ministros, Alexandre Padilha, ele que continua tomando conta diretamente da articulação. Além disso, Rui Costa, ministro-chefe da Casa Civil, e o ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, demonstrando então, de acordo com as palavras de José Guimarães, que existe sim uma harmonia internamente aqui no Palácio do Planalto e até mesmo um apoio para que Padilha continue na articulação em torno desses projetos que o governo tem pela frente. Evandro. Muito obrigado pelas informações, André Anelli, e bom trabalho para você. Já quero jogar aqui para o nosso debate, então, de que há uma tensão, o governo não precisa nem confirmar, porque isso ficou muito claro nas falas dos próprios protagonistas dessa história, Lira e Padilha. Mas essa articulação com os líderes do Congresso pode ajudar o governo nas pautas necessárias ou o negócio já está meio traçado e definido ali? O que o governo precisa fazer é esperar e, em muitos casos, aprender a perder, Gani? Olha, Evandro, eu acho que em relação à derrubada dos vetos é uma batalha perdida. O Congresso deve derrubar os vetos, principalmente o veto que diz respeito, mesmo que parcial, ao fim da saidinha. Agora, em relação às pautas econômicas, tudo aquilo que abrir mais espaço no orçamento, o governo vai conseguir passar. Só que vai conseguir passar com uma contrapartida, desde que libere emendas para o Congresso. Então, nessas pautas econômicas de abertura do gasto público para o governo federal e, consequentemente, mais verbas para o Congresso Nacional, é onde o governo tem alguma chance.
E aí, infelizmente, Evandro, quem acabará pagando esta conta é a gente. Como você analisa, hein, Felipe Monteiro, esse posicionamento do governo indica que há a possibilidade, sim, dele conseguir ultrapassar algumas barreiras, ter a votação daquilo que é importante e compreender aquelas pautas das quais ele já saberia, né, que perderia, como o veto ao projeto da saidinha? Eu acho que é tudo um teatro, Cine. Sendo bem sincero, Como assim? Eu vejo essa relação do Lira com o Planalto como um grande teatro. Todo mundo sabe, por exemplo, que o Lira, quando iniciou o ano legislativo, ele fez, naquele momento, duras críticas à articulação do governo com a Câmara. Uhum. E depois, quando teve aquele happy hour com o presidente Lula, ele também falou textualmente contra o Padilha como articulador do Planalto no Congresso. Eu vejo que o Padilha, ele se coloca como um bad cop, sabe, policial mau, não é? Então ele não pode dar tudo que o Lira quer. Então, o Lira tem uma certa revolta em relação ao Padilha, né? É uma camada até chegar a outras pessoas, até chegar no Lula. Ou seja, então, seria um cão de guarda ali. É isso. Então, na verdade, está tudo ensaiado, né? Então, na verdade, o Lira, ele quer conversar e dialogar diretamente com o Lula. E é bom lembrar que esse ano acaba o mandato do Lira como presidente da Câmara. Então, em fevereiro do ano que vem, né, a Câmara vai votar no novo presidente da Câmara. E tem um combinado do Lira com o Lula, e eu vejo esse conflito exatamente para lembrar o Lula. Lula, meu mandato está acabando, mas eu quero teu apoio no ano que vem, quando a gente indicar conjuntamente o presidente da Câmara dos Deputados, né? Então, eu vejo esse conflito como algo teatral, né? Como algo sem efetividade alguma, porque os jogos e as cartas já estão lançadas na mesa. Você entende da mesma maneira, Gustavo Segré? Tem muito teatro aí e poucas definições, porque as decisões de fato já teriam sido tomadas, como menciona aqui o PP? Assim, concordo com essa menção do teatro, porque isso desvirtua um pouquinho o foco e distrai o foco de coisas que hoje estão sendo muito complexas para o governo. Nisso concordo com o Felipe. Mas devemos lembrar que o presidente Lula estava na Colômbia e ligou para o deputado Guimarães precisamente preocupado pela situação que tinha acontecido no Congresso, que estava acontecendo com essa pauta, as agendas do veto, agendas que não são amigáveis para o governo, tentar segurar de alguma forma, se possível for, essa votação das PECs das drogas, enfim, questões que podem complicar para o eleitorado ao governo dentro do Congresso e que essa questão de Padilha não me parece que seja uma reunião corriqueira. Na minha opinião, essa reunião no Planalto tem a ver com, digamos, como podemos fazer para que tiremos a Padilha do foco das atenções, das críticas do Lira e tentar ver de que maneira podemos enaltecer o seu trabalho. Se é que pode. Na minha opinião, não pode. Eu continuo pensando que vem em breve uma reforma ministerial e o Padilha sai. Você acha que vem reforma ministerial, Felipe Monteiro? É normal que a cada 2 anos, né, haja reforma ministerial no governo. Então eu sinto realmente que não é difícil você vislumbrar uma reforma ministerial pensando nas eleições de 2026. É normal, né? Eu sinto que o governo Lula, se ele realmente quiser disputar a reeleição, e de fato ele vai querer disputar a reeleição, ao que tudo indica, ele tem que começar a pensar na coalizão que vai apoiar ele nas eleições de 2026, olhando para dentro do ministério, né, que ele tem, né? Então eu sinto que realmente pode ter uma reforma ministerial, mas eu não acho que o Padilha sairá, né? Até porque o Padilha está cumprindo o seu papel, conseguiu aprovar no Congresso tudo que o governo colocou como prioritário, reforma tributária, conseguiu aprovar o marco fiscal, tudo de grande substância que o governo Lula colocou em votação, não é? O presidente conseguiu. Mas a reforma... Você vê protagonismo do Padilha nessas histórias? Aprovou tudo. Não. O protagonismo do Arthur Lira. A reforma tributária, quem bateu no peito e encampou a reforma tributária foi o Arthur Lira. Ele que quis deixar essa marca, tanto é que essa reforma tributária já vinha de antes. É uma reforma do Congresso. Todo mundo quer tirar uma lasquinha da reforma tributária e ter esse protagonismo, mas não é o governo, não. Aliás, eu sou contra essa reforma tributária, diga-se de passagem, isso aí o governo, né, nem tem muita culpa aí nessa reforma tributária. Agora,
isso aí é protagonismo do Arthur Lira. Você não vê também, Segré, protagonismo do Padilha nessas histórias que foram mencionadas pelo PP? Só apanhou o governo no Congresso. É tudo. Não foi por uma questão do Padilha. Não foi. Tudo. Se fosse por uma questão de Padilha, teria uma aliança, mesmo que seja tênue, entre o Lira e o Padilha, entre o Pacheco e o Padilha. Hoje o Padilha está mais afastado, está mais isolado. Não me parece que tenha aí um vínculo importante. PP, conclua seu argumento. Não é verdade. Pelo contrário, né? O governo conseguiu aprovar todas as questões prioritárias do governo, todo o projeto substantivo, estruturante do Poder Executivo e da nação brasileira, o governo conseguiu encampar e conseguiu aprovar. Não tem projeto de país, não tem plano econômico. Estou falando estruturante. Está deriva. Agora, o que o governo não consegue, realmente titubeia e realmente nada em falso, né, é realmente projetos que são irrelevantes sobre o aspecto da evolução da sociedade e da economia como se. São pautas comportamentais ou populismo penal. Aprovou um marco fiscal, por quê? Porque precisava ter alguma regra fiscal, né? A sociedade cobrava isso, o mercado financeiro cobrava isso, então é a regra que tem. Como é uma regra bastante convidativa ao gasto público, é fácil aprovar. É claro que o Congresso vai aprovar tudo que se fala em aumento de gasto público nesse país, tem mais facilidade de passar. Agora, é a única... Veja, a única grande vitória foi a aprovação do marco fiscal, né, que é ruim. E que mais, Pepe? Não tem mais nada, não teve nenhum grande projeto. Poxa, como assim? O marco fiscal já é grande coisa. O marco fiscal... É tão grande coisa que não vai ser cumprido nesse ano, não vai ser cumprido no ano que vem. Você está errado. O marco fiscal é um projeto substantivo, né? O governo alterou o que o Bolsonaro não conseguiu alterar, que é o tal de teto fiscal. Veja, o teto era excepcional, ele estava reduzindo a dívida pública. Isso é desimportante. Isso é desimportante. Por que é desimportante total. Eu já falei para você. Gastar um país... é importante? Claro que é. Claro que é. Isso, aumentar o endividamento, aumentar a taxa de juros, aumentar a inflação, isso é importante. Esse não é o problema. Se o Brasil quiser ter a educação da França e a saúde da Inglaterra, tem que gastar na saúde como a Inglaterra e tem que gastar na educação como a França. Gasta, tem que expandir. Proporcionalmente ao PIB, gasta, mas gasta... Sim, senhor. O custeio na educação e da saúde, né, a despesa corrente, é muito maior do que o investimento. Tem que investir muito mais na educação, tem que investir muito mais na saúde. O problema da educação do Brasil e do sistema único do Brasil não é gestão, sim falta de dinheiro. É gestão, sim, senhor, porque a grana para a universidade, pouca grana para base, para colégio, precisa... É problema de... Essa visão tua é errada. Errada? Você tem que dar dinheiro para a universidade e menos para a base? Claro que tem. Você tem que ter mais gente. É melhor você ter uma nação sem analfabetos, com mais gente falando bom português, matemática, inglês e menos... né, no topo, do que você ter pessoas com deficiência grave de português, inglês e matemática e ter ali artificialmente inchado nas universidades com grandes dificuldades, enfim. Sabe uma das coisas que me preocupa muito no argumento de parte da direita, né, que o Gani reproduz de uma forma habilidosa, né, é achar que universidade, gasto de universidade, é só gasto com ensino, né? A universidade, todo mundo sabe que tem o tripé, né? Ensino, extensão e pesquisa. Ou seja, o gasto com pesquisa na universidade é o que desenvolve o país. É o que desenvolve o país. Né? Eu até concordo. As vacinas que tem no mundo todo, né, parte da colaboração da universidade com as empresas, com a iniciativa privada. Ou seja, você não pode querer considerar que os gastos que tem na universidade é só com ensino. Isso é inverdade e não, e não faz sentido nenhum. É pior, porque os gastos com pesquisa, é óbvio que tem pesquisas sérias, principalmente na área médica, mas há pesquisas aqui. Qual é o papel no funk, no desenvolvimento? É um dinheiro jogado fora. Isso mas é um dinheiro jogado fora que não tem a menor contribuição. Deixa o Segré falar um pouquinho. Vai lá, Segré, o que você quer manifestar? Estava lendo aqui algumas das questões. Eu estava lendo aqui um gibi. Não, sabe o que os dois discutiam? Estou lendo, enquanto eles discutiam,
algumas das pesquisas que são feitas com dinheiro público. Boa, Segré. Fazer banheirão. As dinâmicas das interações homoeróticas na estação da Lapa e adjacentes. Fazer vaneirão, né? Vaneirão. Ah, fazer banheirão. Banheirão. Um banheiro grande. Fazer um banheirão. Um banheiro grande. Pesquisa, hein, Felipão? Olha só. Agora vai. As dinâmicas da interação homoerótica na estação da Lapa e adjacentes. Ah, mas tá pegando uma exceção e criando negócio. Não interessa. Eu te falo uma Isso aqui coisa. é com dinheiro público, E daí? A estética funk carioca. Era vaneirão. Não, banheirão. Um banheiro grande. A estética funk carioca, criação da conectividade em Miter Catra. Isso é um curso de doutorado em Sociologia Antropológica da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Vamos lá. Mulheres perigosas, uma análise da categoria Periguete. Gente, desculpa, isso não é sério, é dinheiro público para fazer isso aqui. Isso é um lixo. A suadinha é representação sobre a sexualidade e o corpo feminino negro. Isso é para o curso de Ciências Sociais na Universidade Federal Recôncavo da Bahia. E aí tem uns autores, não vou dizer para não comprometer as pessoas. Vamos lá, continuar. Então, você vê que tá falando, né? Não, peraí. Não tem... Isso é absurdo. Dinheiro público para esse tipo de coisas. Sobretudo quando eu fui professor universitário, os alunos chegavam lá, não entendiam um texto, não sabem interpretar um texto. Fala, para mim entender, eu sou estrangeiro e sei que está errado. Então, Gente, vamos voltar aqui para o tema, porque não, mas tem um ponto importante. Criando braços e braços, e a gente está chegando já a outros assuntos aqui ligados, que são importantes também, porque tem a ver com o uso do dinheiro público, né, em relação aos gastos que precisam ou não ser feitos pelo governo, mas tentem manter o foco para contextualizar para a nossa audiência. Não, tem Conclua, tem centenas de pesquisa na área de física, de química, de engenharia, que faz um bem para a sociedade, inclusive, né? Eu gosto de lembrar o seguinte, Cine, o Brasil não precisaria de energia nuclear, não é? E o que a universidade fez? Depois que o governo resolveu criar Angra 1, Angra 2 e Angra 3, que resolveu criar o primeiro curso de engenharia nuclear no Brasil, né? Isso foi recente, tem menos de 10 anos. Isso é ruim? Claro que é bom. Claro que é bom que tem engenheiros nucleares no Brasil. Isso é possível graças a investimento na parte de pesquisa da universidade. Então, o que o Segré colocou aqui de ler inúmeras teses, inúmeras dissertações de humanas, não é nem a pontinha do iceberg que fala que o investimento em pesquisa universitária é bom em física, é bom em química. A gente pode enriquecer o urânio no Brasil hoje graças a Angra 1, Angra 2. Isso é ruim? Qual que é o ganho que a sociedade tem? É muito. Então não dá para desprezar, não dá para desprezar o investimento em pesquisa e universidade. Arremate, Segré. Isso que você está falando é sério, mas é graças a um acordo que tem com a CONEA, a Comissão Nuclear da República Argentina, que traz os técnicos para aqui para fazer esse tipo de pesquisa.